Lucas 21. Começa dizendo que estava perto a Páscoa. E por estar próximo à Páscoa, você acha que os sentimentos tinham mudado? Não, tudo continuava igual. Os religiosos continuavam tramando como matariam Jesus, como realmente conseguiriam provas contra Jesus. E eles precisavam disso em mãos, porque eles temiam o povo. Não bastava eles só manifestarem o ódio deles, a raiva deles, a inveja ou ciúmes. Eles precisavam ter realmente materialidade. E eles continuavam atrás disso, como você viu em todos os capítulos da Bíblia. Eles sempre, todo o tempo, buscando, porque realmente eles trabalhavam em prol disso. Não de edificar, mas de ter comprovações para derrubar. E diz então que esse sentimento todo move quem? Move a Satanás. E Satanás foi e entrou em Judas. E Judas disse que entregaria a eles Jesus. E eles ficaram felizes, comemoraram, ficaram alegres e ficaram na expectativa do que teriam em mãos para realmente concluírem aquilo que era a sua vontade. Agora você imagina, Jesus começou o ministério aos 30 anos, 3 anos, né? Todo dia, o tempo todo, buscando razões para incriminá-lo, buscando. Você imagina você viver um ambiente desse, né? Fica buscando, cutucando, e vinha um e perguntava, e vinha outro. Tudo visava derrubá-lo o tempo todo. E aí, Jesus, que é perfeito, agora você imagina viver numa condição dessa no mundo, um ser humano comum, né? Perseguido pelo ódio, pela raiva, pela inveja, pelo desejo de derrubarem, pelo desejo de destruírem, né? É inevitável achar uma vírgula, interpretar mal uma vírgula para realmente derrubar. E o que aconteceu naquele momento? Então, diz que chegou o dia da Páscoa. E o que Jesus estava fazendo? Enquanto os adversários continuavam confabulando, continuavam só querendo situações para derrubar. Era só esse o sentimento do coração deles. Precisamos derrubar, precisamos matar, precisamos, né, ter provas contra. É só isso. Né? E o religioso ele tem esse sentimento mesmo. Né? Ele quer provar que o outro é mal, porque ele é mal. Né? Então ele não consegue imaginar que alguém possa ser bom, ele não consegue imaginar que alguém possa ser puro, não consegue imaginar que alguém possa ter boa motivação, porque ele não tem. Então ele, na verdade, ele alega que o outro é o que na verdade ele é. Né? Então ele fica ali, fica caçando. Imagina se eu pôr uma luneta em cima de você e ficar caçando dia após dia, alguma coisa. Com certeza, se eu busco prova para te destruir, eu vou pegar alguma situação que não tenha significado até nenhum para tentar te destruir. Enquanto isso, sabe o que Jesus fazia? Jesus fazia a vontade de Deus. Ele foi, estava preparando a Páscoa. Falou para os discípulos, olha, é a Páscoa, vai lá, né? Vamos preparar a Páscoa, vamos preparar todas as coisas, idem e preparem a Páscoa. Importa sacrificar a Páscoa. Jesus estava ali vivendo a festividade de Deus, queridos. A Páscoa comemorava a libertação do Egito. E, na verdade, ali na Páscoa, quando o povo foi, antes de ser liberto do Egito, sacrificaram o cordeiro, pegaram o sangue e passaram na verga da porta. E então, na verdade, para Jesus, a Páscoa também seria uma grande libertação, porque ele seria liberto desse mundo, né? Iriam matá-lo, ele é o Cordeiro de Deus.
né? Então não deixava de ser uma libertação também no coração de Jesus. E então você percebe aí que os discípulos foram com o intuito de preparar a Páscoa e Jesus tinha avisado tudo. Olha, vocês vão encontrar um homem com um cântaro vazio, acompanhe-o, já tem tudo preparado. E na verdade Deus sempre tem tudo preparado para nós. Enquanto o mal arquiteta fazer o mal, Deus sempre tem planejado o melhor e o banquete para os seus. E então Jesus ali sentado à mesa com eles, fala que ele realmente sempre estava desejando muito comer com eles aquela Páscoa antes dele padecer. Ele sabia o que realmente ele iria passar e depois você vai ver que ele declara que foi para esse propósito que ele veio ao mundo, de ser sacrificado, de morrer. Então até nisso havia um propósito divino e ele fala, mas eu queria comer com vocês, eu queria participar da mesa antes de realmente ocorrer esse padecimento, né? Esse sofrimento. E diz que então ele dá graças ao Senhor. Imagina, você está seguindo para o sacrifício, você está seguindo para aquilo que é ser entregue ao sofrimento, à injustiça, a mentiras, a obra maligna motivada por homens demoníacos, e no entanto diz que ele dava graças. E ele deu graças ao Senhor, tomou, repartiu o pão, entregou aos discípulos para que eles pudessem participar da ceia com Jesus. E dando graças, ele disse, façam isso em memória de mim. O que é o fazer isso? É comer o pão, beber a ceia, é participar da comunhão do cálice, do pão que é o corpo de Cristo, até que ele venha. E o que seria isso? Mesmo em dificuldades, mesmo em opressões, mesmo em perseguições, até que eu venha, em memória de mim, participem. Por quê? Porque o corpo de Jesus ia ser transfigurado, né? Ia ser dilacerado, né? No sentido de dores profundas, e a carne de Cristo ia ser ferida, transpassada, assim como o sangue de Cristo ia ser derramado. Então, em memória de tudo que Cristo enfrentou pela nossa salvação, nós devemos sempre participar da ceia, porque nós, como pecadores, somos os que somos cobertos por esse sangue, por esse sacrifício de amor. Então, sempre nós devemos nos lembrar desse sacrifício de Jesus no nosso lugar. Ele toma o cálice e ele diz, este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, o sangue de Jesus seria derramado para realmente salvar, resgatar e libertar todo aquele que crê. Isso inclui a mim, a você e todos os milhares de salvos em toda a terra. Então, Jesus declara que realmente ele seria entregue, mas ai daquele que o entregasse, ai daquele que trabalhava tanto por destruí-lo, por realmente pará-lo, por realmente cessar o seu trabalhar. Por quê, queridos? Jesus só fazia o bem, fala a verdade. Jesus curava, e Jesus libertava, e Jesus abençoava, e Jesus orava. E estava lá os sentimentos de pessoas sempre buscando, né, comprovações para destruí-lo. Eu preciso provar que você, né, que você é um herege, eu preciso provar que você não é de Deus. Era essa. Os fariseus, os saduceus trabalhavam assim, né? Então, qual a diferença do religioso para o cristão? O cristão, ele trabalha por levantar, ele trabalha por resgatar, ele trabalha por cobrir, ele trabalha por realmente resgatar, salvar, transformar. Era o que Jesus fazia. Diz que ele ia nas regiões de sombra de morte e ali fazia resplandecer a luz. Ele erguia os paralíticos, né? Ele perdoava os pecadores, ele abria a vista aos cegos, ele pregava aos oprimidos.
o cristão genuíno que se move em amor, a vida dele é essa, é erguer, é resgatar, é levantar. Agora, a vida dos religiosos qual era? Era só querer criticar, achar razões para acusar, invejar, odiar, desrespeitar e, acima de tudo, você vai ver aqui que era realmente acusar. E eles passaram os 3 anos de Jesus dia a dia, só assim, né? Buscando, é o que Jesus falava deles, vocês filtram, né? A mosca engole o camelo, porque eles ficavam pegando, se importando, né? Criando coisinhas, mas na verdade estavam passando por cima daquilo que era o fundamental. E diz então que enquanto Jesus estava falando, queridos, de tudo isso que ele haveria de padecer, né, injustamente, os discípulos estavam fazendo o quê? Você vê que eles não tinham perdido ainda a herança dos sacerdotes religiosos. Eles não tinham perdido, né, aquela característica do judeu. Né? Eles não tinham ainda entendido o que era ser um filho de Deus. Sabe o que eles estavam dizendo? Brigando um com o outro para saber quem era maior, disputando o poder. Os discípulos agora, não estou falando dos fariseus, dos seduceus. E você vê lá no versículo 24, eles disputando de novo, querendo saber quem é o maior, que importava saber quem era o melhor, quem era o maior, quem está por cima, quem é o mais capaz. Eles estavam indo pelo mesmo sentimento dos religiosos da época. E Jesus os repreende, né? Que para eles não deveriam buscar quem era o maior, né? Porque no mundo busca-se isso, no mundo se respeita somente aquilo que são autoridades, né? Quem exerce poder, mas no reino de Deus, na verdade, quem é o maior realmente é quem é menor. E quem governa não é maior do que aquele que serve. Mas no reino de Deus, aquele que servisse, aquele que fosse humilde, aquele que tivesse um bom coração, de amor, de humildade, esse seria o maior. E não como eles estavam ali disputando quem era o que devia ter mais poder, quem era o que devia ter mais posição. E aí Jesus pergunta, quem é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? E aí, né, Jesus mesmo diz, não é quem está à mesa? E Jesus fala, porém entre vós sou aquele que serve. Então ele, Jesus ali naquela ceia estava servindo, né? E eles estavam assentados à mesa. Quer dizer, Jesus está falando, quem é o maior? Quem está na mesa ou quem está servindo? É lógico, quem está na mesa, né? Mas ele, sendo o maior, estava servindo a todos para ser um exemplo de que no reino de Deus é a humildade, no reino de Deus é o sentimento puro e verdadeiro que prevalece. E diz então que Jesus fala com eles, vocês têm estado comigo no meio das minhas lutas, das minhas guerras, das minhas tentações, e eu vos destino o reino, como o Pai me deu o reino. Quer dizer, Deus é justo, Ele retribui conforme o sentimento, a doação do coração de cada um. Não é por disputa, não é por poder, não é derrubando um ao outro, né? Não é querendo passar por cima, se exaltando, mas é o quê? Eu dou por reconhecimento do que você faz ou do que você deixa de fazer. Cristo então olha para Simão e diz a ele, Simão, Simão, né? O diabo pediu para te peneirar como trigo, mas eu roguei por você para que a tua fé não desfaleça e quando você se converter, você seja confirmado, você confirme os teus irmãos. O que é isso? Simão, queridos, era o que mais tinha fé ali no meio deles. Era o que sempre declarava
e reconhecia quem era Cristo, Filho de Deus, era o que ousou andar por sobre as águas, era realmente aquele que Jesus levava toda vez que tinha um grande milagre, ele levava Pedro junto, era Tiago, João e Pedro. Sempre Pedro estava do lado dele, Simão Pedro. E o que acontecia, no entanto? O diabo estava pedindo para cirandar quem? Pedro, né? Por quê? Quem o diabo vai querer atingir? Quem é que o diabo vai querer realmente zombar, escarnecer, né? Peneirar? É isso, né? É escarnecer, né? Realmente aquele que é um perigo para ele. Pedro foi o primeiro a declarar que Jesus era o Filho de Deus. Logo, Pedro era um alvo de Satanás. Satanás queria ele derrubado, Satanás queria destruí-lo. Satanás queria vê-lo realmente, né, totalmente contrariando aquilo que ele sempre pregou. Só que Jesus, ao contrário dos religiosos, o que os religiosos queriam? Sempre a queda do outro. Provar que o outro não vale nada, provar que o outro não tem valor algum, provar que o outro, né, não tem crédito. Agora Jesus não, Jesus falou: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, a prova que viria sobre Pedro era o quê? Para Pedro perder até a fé, porque ele era o que mais tinha fé, né? Lembra? Ele andou sobre as águas. Lembra das confissões dele a respeito de Jesus? Né? Então, o diabo queria matar essa fé dele, essa confiança que ele tinha em Deus, porque essa fé dele, essa confiança, afetava o inferno. Né? Ele queria mais um Tomé lá, que ficava duvidando, que tinha incertezas, né? Cheio de dúvidas. Mas Jesus fala que ele rogava para que a fé de Pedro não se abalasse com aquela peneira, com aquele sofrimento, com aquela privação, com aquilo que ele ia passar, mas que ele confirmasse essa fé aos irmãos depois de superar. E realmente você sabe que Pedro, depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele é um dos que recebe o Espírito Santo e ele ganha milhares de pessoas só com o testemunho da boca dele. Tamanha era a fé que havia no coração desse homem. Pedro até então não entendia toda a fúria que existia contra ele. E ele estava ali confiante na fé que possuía. Ele disse para Jesus: Jesus, pelo Senhor eu estou disposto a ir até para a prisão. E Jesus fala: Pedro, antes que o galo cante, hoje, antes que 3 vezes o galo cante, tu me negarás. Ele ia negar Jesus 3 vezes antes que o galo cante, ok? Então, ele ia negar 1, 2, 3 e no fim o galo ia cantar. E Jesus avisou ele. Para ele foi um escândalo, porque ele confiava em si mesmo. E muitas vezes você mesmo se assusta com o que Deus é capaz de permitir que ocorra no seu coração, diante do seu caminho, para que manifeste na verdade aquilo que precisa de cura e libertação. E o Senhor ali avisou Pedro e, no entanto, ele desconheceu que ele seria capaz de cometer tal sandice. Entretanto, você vai ver e você sabe que Pedro nega Jesus 3 vezes antes que o galo cante.